Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu quero falar sobre as qualidades de um remanescente. Muitas pessoas ouvem falar de remanescente, mas não sabem o que significa um remanescente. Até mesmo entre nós, quantas vezes eu falo de remanescente, mas eu não tenho dado explicação realmente o que é o remanescente, por que alguém é remanescente. Então vamos ver. Sabendo que só o remanescente de Iá será salvo, temos que ter muito entendimento sobre o assunto e discernir a nós mesmos se temos ou não as qualidades de um remanescente. Porque muitas vezes você pode dizer, eu sou remanescente, mas você não sabe o que significa um remanescente. Há muitas pessoas por aí, até mesmo nas redes sociais, pregando que são remanescentes, e quando eu os investigo, não sai nem água, não são coisa nenhuma. Ninguém se faz remanescente. Remanescente é um povo escolhido de Iá, que ele escolheu dentre todas as nações, tanto judeus como gentios, para ser um povo seu peculiar. Então vou passar para os meus companheiros essa visão para que todos fiquem apercebidos da personalidade que deveis apresentar diante do Eterno e antes diante também do seu líder espiritual. A origem da palavra remanescente. Remanescente quer dizer simplesmente o que sobrou, o que restou. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 19, verso 18, está escrito um relato do profeta Isaías. Disse o Senhor, no entanto, escolhi 7.000 homens em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Esse é o símbolo do remanescente. Por que símbolo? Porque quando o Senhor fala o número 7, ele não está falando limitadamente, mas o número 7 é um número representativo. Não quer dizer apenas 7.000, mas quer dizer uma totalidade aperfeiçoada pelo próprio Eterno. Esse é o símbolo do remanescente. Mas por que símbolo? Porque quando o Senhor fala o número 7, ele não está falando literalmente, mas muito mais que 7.000. Entre estes estão também os gentios escolhidos como sobra das nações gentílicas. Agora vamos observar o que disse o emissário Shaul em Romanos capítulo 9, versos 23 a 25. Shaul revela a predestinação do remanescente. Quer dizer, se o Eterno fez isto para tornar conhecidas as suas riquezas, as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já de antemão predestinou. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quero chamar a sua atenção, quando o emissário chama nós, ele não está falando das pessoas que estão lá de fora, mas o pronome pessoal do caso reto está aplicado a ele e àqueles a quem ele conhecia como remanescente. Por exemplo, se eu estiver escrevendo uma carta para os meus amigos remanescentes, eu posso usar a mesma expressão dizendo que o Senhor nos predestinou como remanescente. Aí eu estou falando de mim e de vocês que eu conheço. Está entendendo? Porque eu digo isso porque muita gente que lê a Bíblia acha que a mensagem está sendo dirigida para ela que está lendo, e não é. É por isso que eu faço questão de dizer a vocês pormenorizadamente que para se entender a leitura bíblica é preciso que se conheça hermenêutica, porque eu estou lendo, mas o que eu estou lendo pode não ser para mim, a não ser que eu me ache enquadrado dentro desse projeto do qual os remanescentes de Israel fazem parte. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a que não era meu povo, e chamarei minha amada a que não era amada. Shaul revela aos Efésios o mistério do remanescente, gentios enxertados na oliveira que é o próprio judeu remanescente. Efésios capítulo 3, versos 4 a 6, ele diz: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério do Machia,
o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos santos emissários e os profetas, a saber que os gentios são também co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Yeshua HaMashiach, por meio das boas novas do reino. Mas vale a pena salientar que esses gentios, co-participantes do reino do Messias, não se refere aos gentios que compõem a humanidade, como pregam os que nada entendem de mistério. Os gentios são apenas o remanescente, que também é o que restou da humanidade. Veja o que Paulo revela em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 14. Mais uma vez, ele falando dele e os seus irmãos contemporâneos, ele diz: mas nós devemos sempre dar louvores a Yahweh por vós, irmãos, amados no Senhor, que Yahweh vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do Mashiach. O remanescente foi feito para ser a imagem do Messias. Isto quer dizer que sua fala é a mesma do Messias. Entenda bem, não há remanescente desconvertido e nem negligente. Todos, por mais pequenos que ainda sejam, são responsáveis por suas santidades e lutam por andar nelas. O remanescente é um povo exclusivo, adquirido por Yahweh para ser seu povo peculiar. Esse povo, na presciência divina, já está ressuscitado, glorificado, justificado de seus pecados. Os que ainda estão nesse corpo esperam agora só serem mortos pelo anticristo para poderem receber o que já lhes está preparado. E as qualidades de um remanescente? Em Sofonias capítulo 3, verso 13, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os espante. A primeira qualidade de um remanescente é não praticar o pecado voluntário. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua transgride as leis e normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade está normalmente associada com o cinismo e a falta de caráter. Essa má qualidade o remanescente não poderia ter. A segunda qualidade é ser verdadeiro. A terceira qualidade é ser honesto. A língua de um remanescente jamais será enganosa. A quarta qualidade é não temer o mal. O remanescente, ele confia exclusivamente no Senhor. Amigos, eu vou dar um exemplo de vida de um remanescente na presença de Yahweh. Observem essa qualidade de um remanescente revelada por Yahweh ao profeta Ezequiel 38:11. Yahweh disse que o anticristo vai pensar em atacar o seu povo remanescente. O Eterno fala com o anticristo em Ezequiel capítulo 38, verso 11. Então tu dirás: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. É claro que isso é espiritual, mas aplique isso à sua confiança no Eterno e tente se ver assim, pacífico, sem suspeitar de nenhum mal à sua volta, pois sua casa não tem muro, nem suas portas têm trancas. Isto quer dizer que o remanescente vive pela fé e não confia em poderes da terra. Você pode fazer muros para a sua casa, cadeados para os seus portões, trancas para as suas portas, mas sabendo que nada disso impedirá do malfeitor de fazer o mal. Isso é só uma forma simbólica de se proteger.
Concluindo com Provérbios 1:33, os que me dão ouvidos habitarão em segurança e estarão salvos dos poderes do mal. A salvação está no Senhor Yahweh. Assim são e vivem os remanescentes de Israel. Essa é a verdade, doa a quem doer. Se alguém quer falar comigo, é só me adicionar no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar. Tchau, tchau.